Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, estejam com saúde, sejam felizes. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática sobre a qual nós conversaremos hoje é a de roupas e acessórios típicos. Como nós costumamos fazer com as diversas temáticas, nós vamos abordar esse tema em relação a questões aqui do meu estado, do nosso estado, da nossa cidade, Curitiba, outras regiões do Brasil, e daí a gente viaja ao redor do mundo trazendo informações, curiosidades culturais a respeito dessa temática. Mas quando a gente pensa em relação a roupas e acessórios típicos, o que a gente tem que perceber, o que a gente tem que refletir? Primeiro você já reparou na maneira como as pessoas se vestem hoje em dia? Você já parou para pensar se existe um padrão, como que as pessoas gostam de se vestir, se varia conforme a faixa etária, a idade das pessoas, se aqui em Curitiba a gente tem alguma roupa típica, alguma coisa que as pessoas de outros estados ou de outros países olhem e falem, nossa, essa pessoa deve ser de Curitiba porque eu vi, ou do Brasil, ou de outros estados, de outras cidades, enfim. Você repara sobre isso? Não no sentido de, que roupa bonita, que roupa feia, não nesse sentido de julgar o que o outro está vestindo, mas nesse sentido mesmo de identificar, tal pessoa usa tal roupa, talvez seja isso, porque a gente nunca vai saber. Cada um é único, é individual e a gente tem personalidades, características, gostos diferentes. Então é aquilo que eu sempre trago nas nossas aulas. A gente tem que respeitar. Quando a gente acha alguém que tem coisas que são parecidas com os nossos sentimentos, que tem similaridades, tem gostos afins, a gente se identifica. Aquele que é bem diferente, a gente pode até não concordar, pode até não apreciar, mas a gente tem que respeitar, sempre. Então, indo um pouquinho em relação a essa temática, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, que as pessoas se vestem de maneiras diferentes nas diferentes regiões do mundo. Isso varia conforme a cultura, às vezes alguns aspectos religiosos, às vezes a questão climática é muito importante, porque afinal, se você está com uma roupa fresca, quer dizer que provavelmente, por grandes chances, você está num lugar com a temperatura mais alta, um lugar quente. Entretanto, a gente já falou em outras aulas sobre locais de uma cidade, temperaturas muito baixas. É óbvio que a pessoa tem que ter o seu vestuário, tem que ter uma roupa especial de acordo com a temperatura. Então, sempre a pessoa está se vestindo de acordo com o local onde ela está. Se a gente pensar em relação a isso, então, é muito importante a gente ver que é muito fácil essa questão da roupa, no sentido de que as roupas e os acessórios típicos podem expressar muito a respeito de um povo e de sua identidade. A gente pode inferir algumas questões, às vezes até em relação à própria cor. A gente tem aqui no Brasil também, puxa vida, em um evento determinado, seria estranho a pessoa chegar toda colorida por uma questão de formalidade, de luto, enfim, a gente tem isso. Então as roupas são muito importantes no cotidiano e na vida de uma pessoa. Aqui é a única parte que a gente tem um texto durante toda a aula, então acompanhem comigo a leitura desse texto. As formas de se vestir sempre tiveram uma importância vital na identificação social, cultural e profissional dos povos. Antes de se chegar aos nossos dias, em que quase a maioria das pessoas veste o mesmo tipo de roupa, existia a possibilidade de se conhecerem inúmeras características de uma pessoa ao serem observados os trajes que vestia. O que isso quer dizer? Às vezes você poderia pensar em relação à classe social facilmente identificar. Então, quando a gente fala que muitas pessoas se vestem de uma maneira parecida, de uma maneira igual, é lógico aquilo que eu já falei hoje. A gente tem a nossa individualidade, mas de certa forma está tendo uma padronização muito grande em relação a estilos de roupa. Obviamente, às vezes tem as tribos, às vezes tem os grupos sociais, os grupos étnicos, os grupos culturais, que daí eles têm características que têm que ter uma similaridade em relação à vestimenta deles. Mas isso daí é o que a gente vai ver durante a nossa aula.
Sobre o que a gente começa hoje? A gente começa lá na Europa, mais especificamente onde está ali a setinha. A gente começa em Portugal. O que a gente tem a falar em relação a Portugal? As vestimentas são uma das riquezas regionais de Portugal. Eles têm, vocês podem ver nessa imagem, diversos elementos que nos auxiliam a perceber questões culturais deles. Por exemplo, aquele lenço que a gente está vendo naquela mulher, a questão do sapato. A gente varia também conforme o ramo, a atividade do que cada um faz. Para um tipo de dança tem acessórios específicos, enfim. Ela é uma riqueza muito grande de Portugal e influencia outros locais também. Nós, por exemplo, nós aqui no Brasil que fomos colonizados, será que a gente recebe essa influência? Recebemos, obviamente, mas às vezes a gente não tem nada a ver com colonização. É a questão da mídia, televisão, cinema, música, um artista que você gosta, alguém influente, e isso às vezes se expande, se espalha para muitas outras regiões ao redor do mundo. Então, às vezes, não tem nada a ver com a questão de colonização. Se a gente pensar em relação a Portugal, eu vou trazer uma curiosidade para vocês sobre um evento que se chama a Queima das Fitas. O que é esse evento? É um evento que marca o fim do ano letivo, ou seja, a formatura no Brasil. Os calouros comemoram o fim do primeiro ano, o início de uma nova jornada, e as pessoas que estão se formando comemoram esse fim da parte de estudantil. Então, eles são autorizados a utilizar essa capa que vocês estão vendo nessa imagem. Então, é uma comemoração de passagem. Os formandos porque estão saindo das universidades e os calouros porque não são mais calouros, estão saindo do primeiro ano e passam a usar o traje como os outros estudantes. Isso se chama Queima das Fitas, e é algo que acontece em diversas localidades em Portugal. A capital de Portugal é Lisboa. Acontece em Lisboa, sim, mas também em cidades menores ao redor do país. Essa queima das fitas é algo bem típico, bem tradicional da região. Interessante, né? Aqui no Brasil, não sei, acredito que a gente não tenha nenhuma formalidade em relação a isso, no sentido de poder utilizar determinada vestimenta após a formatura ou deixar de ser calouro pelo tipo de roupa que você está utilizando. Continuando na Europa, a gente vai para um país vizinho ali, pertinho de Portugal também, que é a Espanha. O que a gente tem para falar em relação à Espanha? A Espanha, como vocês podem ver nessas duas imagens, ela tem aí uma questão desses vestidos, dessas saias, de diversos acessórios típicos da região. Se a gente pensar em relação a isso, obviamente a Espanha é um país com uma cultura riquíssima, com tradições diferenciadas conforme o local onde você está no país. Então aqui a gente vai fazer um recorte de uma curiosidade específica da Espanha, de uma pequena parte que diz respeito ao flamenco. O que é o flamenco? Primeiro, vocês podem ver nessa imagem a identificação no mapa de uma região onde o flamenco é bem forte. É óbvio que é encontrado por toda a Espanha. Mas o flamenco é um estilo de música e dança tipicamente espanhóis. Tem uma influência árabe, judaica, cigana, e ela relaciona-se, como vocês podem ver ali no mapa, a comunidade autônoma da Andaluzia, que fica ali no sul da Espanha, assim como a cidade de Múrcia e a região de Extremadura. Uma vez que a gente está falando em relação a essa vestimenta, eu acho que mais do que eu, de repente, ficar falando para vocês, eu acho interessante a gente assistir um vídeo que mostra um pouco da questão da vestimenta, dos acessórios, que fazem parte da temática sobre a qual nós estamos falando, mas também um pouquinho da música e da dança, que é o flamenco. Acompanhem comigo.
Interessante esse vídeo, né? Eu acho encantadora essa questão dessa música, de toda essa dança, de todo esse vestuário, enfim. É uma coisa típica, tradicional lá da Espanha. Ainda continuando na Espanha, a gente tem esses acessórios que vocês estão vendo nessas imagens. A gente tem ali bem retratado, são as castanholas, que são utilizados para essa questão da música e da dança. Aí a gente tem os leques, que em espanhol são, o leque que em espanhol é abanicos, e as presilhas, vocês devem ter reparado que as mulheres usam no cabelo uma presilha diferenciada que chama atenção. Em espanhol chamam-se peinetas. Então isso tudo faz parte da cultura típica da Espanha, mais especificamente associada à questão do flamenco. Ainda sobre a Espanha, a professora Janaína, que está conosco em diversas aulas, tem uma conhecida que mora lá e que gravou, a filha dessa conhecida da professora Janaína, gravou um vídeo falando um pouquinho sobre essa questão cultural da Espanha, das vestimentas, dos acessórios. Vamos assistir? Oi, meu nome é Sofia, tenho 8 anos e moro em Madrid, na Espanha. Nos separa todo um oceano. Eu vou falar um pouco da cultura do flamenco. O flamenco é música, canto e dança. Se originou lá com os ciganos, na Andaluzia, no sul da Espanha, como Paraná, que está no sul do Brasil. Os instrumentos usados são a guitarra espanhola, que é como um violão. Também está o cajón, que é a percussão, como se fosse uma bateria, nesse caso, e as castanholas. E também, como não, as palmas. Os trajes típicos das mulheres são vestidos longos e cheios de babados. A maioria tem bolinhas, como as joaninhas. Os cabelos longos são presos e enfeitados com flores. Os brincos grandes e saltos altos que acompanham o ritmo da música. O que não pode faltar mesmo são os chales cheios de franjas. Alguns têm uns bordados de flores. E elas sempre dançam junto com as bailarinas. Podemos ver os espetáculos de flamenco em teatros ou tablados, mas não vemos as bailarinas usar os seus vestidos quando vão e comprar no supermercado. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa incrível dança e eu estou desejando muito voltar às minhas aulas. Beijo! Queria aproveitar e mandar um abraço para a Sofia e mais uma vez agradecer a ela pela colaboração aqui na nossa aula. Agora, a gente vai ali ainda, a gente começou por Portugal, foi para a Espanha, a gente vai para uma região ainda ali na Europa, que envolve mais de um país, que é o Reino Unido. O Reino Unido, ele é formado pela Inglaterra, pela Escócia, pela Irlanda do Norte e País de Gales. Ou seja, são 4 países que formam o Reino Unido. E se a gente está falando em relação a vestimentas, em relação a roupas, em relação a trajes típicos, quem sabe vocês já tenham visto na televisão, já tenham visto em algum filme, homens utilizando esse tipo de saia que a gente vê, está vendo nessa imagem. Esse tipo de vestimenta chama-se kilt e é uma coisa bem tradicional do Reino Unido. Mais especificamente, assim, eu acho que é mais comum encontrar homens com esse tipo de vestimenta na Escócia. E a gente tem todo um ritual na hora de colocar essa vestimenta, os acessórios que a acompanham. Ali ao lado a gente está vendo também uma imagem de uma pessoa tocando um instrumento musical que é bem incomum, bem desconhecido aqui no Brasil, que é a gaita de foles.
Ou seja, aí nessas imagens a gente consegue ver questões culturais bem pertinentes ao Reino Unido e mais especificamente à Escócia. O kilt nada mais é do que essa saia quadriculada, que tem toda uma questão de pregas, do jeito de colocar, do jeito de vestir, do jeito de enrolar, os adereços que são utilizados com ela, o tipo de sapato. E muitas pessoas, obviamente, isso vem de séculos atrás. Então, durante muito tempo foi utilizado somente por camponeses, pessoas que ficavam mais longe das grandes cidades. E atualmente voltou, não vou dizer que seja comum, todo mundo vai utilizar, mas é relativamente comum você estar andando pela rua e encontrar um homem utilizando, vestindo kilt. Não somente na Escócia, mas em outros países também. Independentemente da idade, jovens, adultos, os idosos. Então é uma questão cultural tradicional da Escócia. Agora, continuando nossa viagem, a gente vai lá para a América do Norte. Na América do Norte, a gente vai falar especificamente, trazer um pouquinho de curiosidades em relação aos povos do Canadá e dos Estados Unidos, os povos nativos da América do Norte. Então, se a gente pensar, tinha toda uma questão, como vocês podem ver nessas imagens, uma questão de cores, de materiais, de estilo de roupas, além, obviamente, dos acessórios que a gente consegue ver. E isso no passado, obviamente, se eles, antes de serem colonizados, só existia esse tipo de vestimenta. E hoje em dia, ainda existe, muitas vezes ainda influencia a moda em outros lugares, em outras regiões. Atualmente, infelizmente, os povos nativos estão cada vez em menor número, muitas vezes eles estão sendo influenciados pela cultura que não é deles, e então é muito raro, cada vez mais raro encontrar esses povos da América do Norte, não só América do Norte, né, que a gente tem na América do Sul, também os nossos indígenas, enfim, eles estão se adaptando ao tempo e infelizmente deixando um pouquinho essa questão da roupa tradicional, do traje típico, dos acessórios típicos, das cores, do estilo, das formas, um pouquinho de lado. Mas ainda é possível, se a gente visitar uma tribo, se a gente prestar atenção às vezes em festividades, em festivais, eles têm um orgulho muito grande de mostrar o que era a roupa tradicional, o que era a roupa típica deles. Então é uma coisa muito bonita que a gente não pode esquecer da nossa história. E os trajes, as roupas, as vestimentas, os acessórios fazem parte da nossa história. É muito fácil a gente perceber, às vezes, questões históricas importantes que marcaram e que marcam a vida de um povo, de uma sociedade, como, por exemplo, os trajes típicos dos indígenas norte-americanos. Indo adiante, a gente vai ali pertinho ainda no México. O México eu acho que é muito famoso também. Quando a gente estava falando em relação à Espanha, eu falei um pouquinho da questão da música, falei um pouquinho da questão da dança. E no México também eles são bem conhecidos pela questão da sua música, da sua dança e das suas roupas coloridas. E um dos símbolos da vestimenta do México, eu acho que não importa aonde uma pessoa esteja. Se chega alguém com um sombreiro, com um chapéu grande, como que a gente consegue ver nessa foto, esse é um elemento, é um acessório típico do México. Então, quando eu falo que a gente muitas vezes consegue relacionar, consegue associar um tipo de vestimenta com um tipo de objeto, com um tipo de acessório, eu acho que o México, na hora que você vê essa imagem, uma pessoa utilizando desse tamanho, porque a gente consegue ver pessoas de chapéu de uma maneira relativamente comum, mas com uma grandiosidade tão grande, eu acho que fica bem claro que é típico do México. E é feito muitas vezes de modo artesanal ainda. Obviamente, a gente tem muitos que passam por uma fabricação em grande escala, fabricação de massa em fábricas, mas muitos ainda são feitos com detalhes feitos à mão, individual, personalizado. Agora a gente vem aqui para a América do Sul. A gente vem para o nosso continente, a gente consegue ver nessa imagem o Brasil, bem grande ali no mapa, é o maior país da América do Sul, um dos maiores do mundo também, mas a gente começa com um vizinho nosso, o Peru. O Peru, como vocês podem ver nessas imagens, utiliza roupas coloridas, muitas vezes roupas de fio, roupas de lã, tem esse gorro, pela questão que é uma veste tradicional, muitas vezes das pessoas que moram em locais
onde tem as montanhas, onde tem todo um clima que é muito frio. Então eles precisam disso para se proteger. Então quando você sai um pouquinho da capital do Peru, você sai de Lima e vai às vezes para regiões próximas, vai para vales, vai para montanhas, assim, as pessoas estão utilizando essa roupa. Então não é algo utilizado em festivais, não, isso é no dia a dia. É muito comum eles utilizarem esses ponches, essas roupas coloridas, enfim, com todo um desenho também típico, tradicional aqui dessa região do Peru. Além disso, uma vez trazendo um pouquinho, ampliando um pouquinho, a questão da música também, que é o que vocês conseguem ver, eles tocando as flautas. Aqui em Curitiba, às vezes você vai para o centro e a gente consegue ver pessoas de outras nacionalidades, às vezes tocando a sua própria música e às vezes utilizando essas roupas típicas. Então, justamente é para mostrar um pouquinho da sua cultura, que é diferente da nossa, apesar de ser um país vizinho, bem diferente da nossa aqui no Brasil. E falando um pouquinho sobre o Brasil, se a gente pensar em relação ao tamanho que tem o nosso país, o número de estados que tem aqui no Brasil, é óbvio que a gente não tem uma cultura. Às vezes dentro de uma mesma comunidade, dentro de uma mesma cidade, às vezes de uma mesma família, a gente tem muitas culturas diferentes, muitas diferenças culturais. E o Brasil, pensando em toda a sua extensão territorial, é óbvio que tem milhares de culturas diferentes, conforme a região onde você está, conforme a comunidade que você está conhecendo. Algumas questões assim que eu trago para vocês só por curiosidade, por exemplo, é esse chapéu de couro, que é muito conhecido entre os nordestinos. Enfim, se a gente pensar em relação a esse chapéu de couro, ele foi... Há diferenças em relação à história, mas às vezes são associados aos cangaceiros, às vezes são associados aos vaqueiros, enfim. É uma peça única que tem uma simbologia muito grande e é responsável por toda uma questão nordestina, não somente de um estado. Eu poderia falar, puxa vida, isso é bem comum no estado tal, mas não, ele é presente em mais de um estado, é presente em diversas localidades do Nordeste. Então, quando você vê esse chapéu de couro associado aos cangaceiros, associado aos vaqueiros, ele é típico do Nordeste brasileiro. Sem sair do Nordeste ainda, a gente tem as baianas. As baianas cuja roupa assim, tem toda uma simbologia em relação muitas vezes à religião, em relação à culinária, em relação à ancestralidade, enfim, tem toda uma história belíssima em relação ao vestuário das baianas. E elas, obviamente, ficam quando você está num lugar turístico na Bahia, é muito comum encontrá-las para tirar foto, elas estão cozinhando, mas a gente pensa em relação à história. Por que essas roupas? Por que as cores? Por que muitas vezes elas estão todas de branco? Por que tem no cabelo tal detalhe? Enfim, isso é bem importante. Não vou trazer todas as informações aqui, exatamente pela vastidão de conteúdos. Então, o que eu estou falando é trazendo algumas curiosidades. No Nordeste, a gente tem o chapéu de couro associado ao cangaço, associado aos vaqueiros. Na Bahia, a gente tem as baianas, que tem toda uma história lindíssima em relação ao porquê delas utilizarem esse tipo de roupa. Se a gente vier aqui para o Sul, a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, muitos imigrantes alemães. Então, a gente tem algumas festividades, em alguns festivais, pessoas descendentes, ou às vezes não são descendentes, mas que utilizam roupas e acessórios vindos lá da Alemanha. Por quê? Para lembrar dos seus antepassados e também por uma questão de festividade. Essas roupas tradicionais, essas roupas típicas, atualmente são, em sua grande maioria, confeccionadas aqui no Brasil, mas seguem o padrão de uma determinada região ou de determinadas regiões da Alemanha. Então, Santa Catarina é bem famosa por essa questão de ter muitos descendentes de uma colonização típica alemã que chegaram ao Brasil no início do século passado e se firmaram lá. Então, essa questão acontece há dezenas de anos deles lembrarem dos seus antepassados que vieram da Alemanha por questões políticos, sociais e se espalharam por todo o Brasil. Mas eu acho que o estado que tem uma proporção maior realmente é o estado de Santa Catarina. Da mesma forma, a gente tem no Rio Grande do Sul, se a gente está falando em relação a roupas típicas, acessórios típicos, os gaúchos têm toda uma questão cultural muito forte em relação
a adereços, em relação à música, em relação aos, entre aspas, causos, em relação à dança e em relação à roupa, tanto dos homens quanto das mulheres. Então a gente vai ver a influência disso no dia a dia, eles têm um orgulho muito grande da sua cultura, do seu vestuário. A gente vai assistir um vídeo que mostra sobre essa questão das vestimentas e da cultura um pouquinho dos gaúchos. Acompanhe comigo. Um dos símbolos da tradição gaúcha são as roupas. Bombachas, vestidos, camisas, lenços, boinas e botas fazem parte do traje tradicionalista, cultivado até hoje, principalmente na Semana Farroupilha. A confecção iniciou ainda na época da colonização, com a mistura da cultura indígena com a europeia. Desde então, as vestimentas gaúchas passam por modificações, seja na adaptação com o clima ou com a modernização das peças. Quando tem uma oportunidade, nós usamos para manter o tradicionalismo, né? A gente é muito tradicionalista, gosta e se sente bem vestindo assim. Até tenho bombachas de quase todas as cores e tamanho agora também. Adoro bombacha, tudo que é tipo de bombacha, botas também. As novidades nos trajes gaúchos chegam a todo momento. A cultura gaúcha é passada de geração em geração e nesse trajeto, o tradicional se adapta ao moderno. As escolhas dos avós e dos netos já não são as mesmas. A gente tem o hábito de usar a vestimenta gaúcha herdada já de família, uma tradição que é perpetuada e a gente quer passar isso para os nossos filhos. Então a gente sente muito à vontade usando a vestimenta da cultura gaúcha e queremos transmitir isso para os nossos herdeiros com certeza. Atualmente a roupa que a gente usa, ela se diferencia um pouquinho da roupa que era utilizada antigamente. A bombacha hoje é uma bombacha que não é tão larga. Antigamente era muito difícil você ver a mulher vestida de bombacha, né? E hoje já tem bastante costume da mulher usar bombacha também. Apesar das transformações na vestimenta tradicionalista, o desejo de manter o costume não muda. Ao longo da semana do 20 de setembro, muitos optam por vestir sua pilcha para ir ao trabalho, ou à escola, ou até mesmo visitar o acampamento Farroupilha. Tradicional ou moderno, o importante é manter as nossas tradições gaúchas. Olhadeiras contra a noite que surgia, noite adentro entre as estrelas, se tornaram três Marias. Agora a gente vai lá para o outro lado do mundo, para a Terra do Sol Nascente, que é o Japão, que estou mostrando ali por aquela seta. E no Japão a gente tem uma vestimenta típica que se chama kimono. No Japão ela tem uma escrita diferenciada, que é com K-I, mas se já ouviu falar em kimono, sabe quem é, o que utiliza. Ki quer dizer vestir, mono quer dizer coisa. Então é uma coisa, entre aspas, para vestir, mas tem toda uma tradição, toda uma história por trás do kimono. É importante dizer que o kimono pode ser utilizado por crianças, pode ser utilizado por jovens, por homem, mulher, idoso, enfim. Ele faz parte da cultura japonesa, da tradição japonesa. Às vezes ele é utilizado somente em matsuris, que são os festivais, às vezes eles são utilizados no cotidiano, principalmente por pessoas de mais idade. Mas o que é bonito é a pessoa tem um orgulho também de utilizar um kimono, tem todo um jeito certo de vestir, de enrolar, de colocar o cinto por cima. Enfim, isso é passado de geração para geração. É algo milenar, ou seja, acontece há milhares de anos, podemos dizer, e até hoje em dia existem as lojas especializadas em kimono, que tem todo um tecido cujo preço varia, tem aqueles que são mais baratos e aqueles que custam milhares de dólares. Então, o que é importante é a gente pensar que isso ainda faz parte da cultura japonesa, felizmente, e provavelmente vai continuar por muito tempo. Então, nessa imagem vocês estão vendo, tem uma menininha bem jovenzinha que está com seus acessórios também para utilizar o kimono, e as senhorinhas que provavelmente utilizam também há muito mais tempo e que já cresceram pensando em relação a isso. Algumas curiosidades em relação ao kimono, como vocês podem ver aí, é que, primeiro, ela foi a principal vestimenta japonesa utilizada pelos japoneses ao longo dos séculos.
E ele vem sendo substituído, cada vez é mais comum encontrar os japoneses utilizando roupas ocidentais. Mas ainda existe uma preocupação muito grande de se manter a tradição. Então, em algumas cerimônias, por exemplo, lá tem uma cerimônia que é em relação quando a criança atinge a maioridade, casamentos, matsuris, que são os festivais ou as festas tradicionais, muitas pessoas fazem questão de ir com o seu kimono. E o seu kimono utilizado com os acessórios corretos no cabelo, no sentido de calçado também, de bolsa, enfim. E tem todo um ritual em relação a isso. Então é uma coisa muito importante ainda da cultura japonesa e que vem de muitos séculos. E até hoje é mantido e é passado de geração a geração. Tá aqui tudo bem? Agora a gente vai lá para o continente africano. Eu acho que é importante falar que o continente africano tem mais de 50 países, mais especificamente são 54 países. Então é um continente com uma cultura tão grande e com uma diferença se a gente está falando sobre vestuário, se a gente está falando sobre roupas típicas, tem tantas diferenças que eu vou trazer alguns recortes para vocês aqui. Tanto em relação, a gente poderia falar em relação ao tipo de tecido, em relação à estampa, em relação à produção. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo essas mulheres que utilizam panos que são enrolados no corpo, que daí fica como se fosse um vestido. Mas eu acho que é importante a gente ver por essa foto, analisar por essa foto, a questão do colorido, a questão dos adereços, que também fazem muito importante. Especificamente, indo para algumas regiões, estou mostrando, indicando ali no mapa, onde é que fica o Quênia, que é um dos países da África. No Quênia tem um povo que se chama Samburu. Quem são os Samburus? Samburus são pastores, eles são seminômades, ou seja, eles mudam de região para região. Se a gente pensar em relação a isso, eles também utilizam muitas vezes panos enrolados ao redor do corpo, de uma maneira bem colorida. Vocês estão vendo todos esses adereços, vocês estão vendo aquela criança com um tipo de pano para ser carregada de maneira mais fácil. Enfim, isso é bem comum não somente no Quênia, mas em outros países também. Por exemplo, continuando ainda na África, se a gente for para a Nigéria, que está indicada ali pela flechinha amarela, na Nigéria a gente tem os Yorubás. Os Yorubás é um dos maiores grupos étnicos da África, que tem mais de 30 milhões de pessoas. Se a gente pensar em relação a isso, as roupas tradicionais deles são coloridas e elegantes e são utilizadas em muitas tradições. Como vocês podem ver nessa tela, a gente tem o nome Adiri, que significa pano amarrado. E agora eu trago uma curiosidade para vocês. Algo que é bem comum em diversos locais do mundo, que a gente, assim, voltou há alguns anos à moda aqui no Brasil também, é aquele tipo de tingimento de roupas que se chama tie-dye, que você vai colocando a tinta no meio da roupa e vai enrolando e amarrando de uma maneira diferenciada. Então, quando você abre, tem uma pintura toda diferente. Isso o tie-dye é uma pintura, um tingimento de roupas típico lá da África. E o mundo todo conhece esse tipo de técnica, ou seja, o mundo todo vai se deixando influenciar e pegando característica de outras questões. A gente, ainda na África, indo para Gana, por exemplo, indicado ali por aquela seta, o que a gente tem em Gana? Em Gana, a gente tem um grupo étnico que usa estampas coloridas. E o que é importante é essas estampas, elas são feitas como se fosse um carimbo na roupa. Então, eles têm um padrão e eles vão mudando a coloração e colocando em cima do tecido. E isso forma uma estampa única. Se a gente está falando em relação à África, se a gente falou em relação ao tie-dye, que é tão conhecido em todo o mundo, que foi bem famoso algumas décadas atrás, tinha muitas pessoas que utilizavam roupas em relação a isso, que fizeram uma história nos Estados Unidos e no mundo, enfim. A gente tem que pensar em relação à influência africana no nosso dia a dia. Como a gente pode ver aí em desfiles de moda, toda a questão de cores, toda a questão de adereços, toda a questão de estampas, de acessórios, enfim. Ela é presente em muitos locais ao redor do mundo e a gente tem que conhecer essa história. Quando a gente fala África, a gente não pensa que são 54 países, cada um com a sua peculiaridade, com a sua questão cultural. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai lá para a Oceania,
Na Oceania, mais especificamente, a gente vai ali para Nova Zelândia, que está sendo mostrada no mapa com aquela flechinha. E na Nova Zelândia, a gente tem um povo típico, que é o povo Maori. Maori é o povo que é um nativo, é o povo nativo da Nova Zelândia. O que é importante falar em relação aos Maoris? Se a gente está falando em relação à roupa típica, eu vou mostrar para vocês diversas imagens em relação a eles. Mas eles usam muita palha na confecção das suas roupas. Então eles confeccionam seus trajes tradicionais utilizando pedras e conchas que são costuradas à mão em estruturas de palha, que é o que vocês podem ver, por exemplo, nos adereços desse homem. Se a gente pensar em relação a isso, indo para outra imagem, eles têm toda uma questão de música típica, de danças típicas, tem toda uma simbologia, e as roupas, obviamente, são parte importante da cultura Maori. Então vocês estão vendo que tem estilos diferentes, tem formas diferentes, mas é algo único também. Muitas pessoas, ao verem, por exemplo, uma foto de um Maori, quem já conheceu, quem já estudou a respeito, consegue identificá-lo de uma maneira muito fácil ao redor do mundo. E o que é importante eles também continuam mantendo a tradição depois de tantos anos. E essa tradição das roupas, com toda uma simbologia, com tantos adereços específicos, são conhecidos, definem essa questão dos Maoris, que são os nativos da Nova Zelândia. E agora a gente vai um pouquinho para inglês. Se a gente pensar, se a gente está falando sobre roupas em inglês quer dizer clothes. Eu vou trazer alguns termos em inglês, sempre associados a uma frase. He is wearing ou she is wearing. O que quer dizer he is wearing? Ele está vestindo. Então vamos lá, sempre acompanhando a imagem. T-shirt. Repitam, por favor. T-shirt. He is wearing a t-shirt. He is wearing a t-shirt. Calça tem duas maneiras de se falar, conforme a região onde você está. Então eu posso falar trousers ou pants. Trousers ou pants. He's wearing trousers. He's wearing trousers. He's wearing pants. He's wearing pants. Sweater. She's wearing a sweater. She's wearing a sweater. Dress. She's wearing a dress. She's wearing a dress. Ela está vestindo, ela está usando um vestido. Shorts. He's wearing shorts. He's wearing shorts. Skirt. She's wearing a skirt. She's wearing a skirt. Jacket. Bem parecido com o português, apesar da escrita diferente, a gente consegue ver a influência, né? He's wearing a jacket. He's wearing a jacket. Sapato, de uma maneira geral. Shoes. Shoes. Então ela está usando sapatos. She's wearing shoes. She's wearing shoes. Se for especificamente tênis, a gente vai falar tennis shoes. Ou, dependendo da região, a gente vai falar sneakers. Então, tennis shoes ou sneakers, tanto faz. Então ele está vestindo tênis. He's wearing tennis shoes. He's wearing tennis shoes. Ou he's wearing sneakers. He's wearing sneakers. Uma palavra que eu acho muito bonitinha. Chinelo em inglês. Flip-flops. Então, he's wearing flip-flops. Ele está usando chinelos. He's wearing flip-flops. Passei de uma maneira bem rapidinha. Mas eu acredito que muitas dessas palavras já eram conhecidas de vocês. Pela questão que às vezes a gente utiliza o termo em inglês, às vezes a gente vê na etiqueta de uma roupa está sendo utilizado o termo em inglês. Vamos ver se vocês conseguem lembrar ou não. A gente tem uma atividade para ser feita agora. A primeira atividade é em relação a isso. Eu vou dar um tempinho para vocês simplesmente pensarem ou escreverem em relação a essa imagem. What is he wearing? O que ele está vestindo? He is wearing. Completem com uma, duas, três coisas que esse rapaz está utilizando. Em inglês, obviamente.
Conseguiram lembrar de algum aspecto? What is he wearing? De acordo com aquela gravura ali, com aquela imagem ali. Então vamos lá. He is wearing a t-shirt. Vocês podem ver pela seta para acompanhar junto, né? He is wearing a t-shirt. He is wearing trousers ou pants. Lembra que calça pode ser tanto trousers como pants. É considerado plural essa palavra. And tennis shoes or sneakers. Então falando de uma maneira. He's wearing a t-shirt, trousers and tennis shoes. He's wearing a t-shirt, pants and sneakers. He's wearing a t-shirt, trousers and sneakers. Enfim, são maneiras diferentes, vocabulário diferente. Igual em português também, às vezes a gente tem mais de um modo de falar uma coisa. O próximo é mais facinho ainda. A gente tem essa menininha e eu quero que vocês escrevam What is she wearing? O que ela está vestindo? What is she wearing? Lembra como que fala essa vestimenta em inglês? Um tempinho para vocês. Então, what is she wearing? She's wearing a dress. She's wearing a dress. Um acessório que eu não falei, que ela tem ali também, é um colar. Colar em inglês, necklace. Então, o que é importante a gente falar, só para concluir? Que existem diversos acessórios e diversos estilos de roupa. Cada um tem o seu, algumas comunidades têm a sua roupa que é tradicional, que é típica e que é um símbolo e tem todo um histórico. É importante a gente conhecer e respeitar. Até a próxima. Tchau, tchau.